O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Nascido com um temperamento férvido, reconheço, né, que meu primeiro movimento é uma doidice completa e atrevida, né, que tomo por nobre intrepidez. Então, assim, ele está se definindo como um cara que, além disso, tem um temperamento muito difícil. O primeiro ato dele é de uma doidice completa. Depois ele para e vai refletir no que fazer. Aí ela continua, que agora é a Berenice. Ele mesmo reconhecia que não conseguira seguir de modo suficiente, como ele queria, né, os ensinamentos de Sêneca. Mas ele tinha Sêneca como um modelo de comportamento, né? E depois, sendo incapaz de submeter as paixões, vivendo constantemente a tensão entre razão e sensibilidade, do modelo estoico, restaria a postura ética, segundo a qual fazer política é fazer o bem, que incontestavelmente norteou suas atividades como cientista e homem público. Então é por isso que eu achei muito interessante esse livro, e nós percebemos também aqui, pelo percurso dele, né, que ele deu muito valor às leituras. Desde criança, o primeiro mestre dele, que foi o padre Frei Manuel da Ressurreição, dizia que ele devorava livros. Às vezes as crianças iam brincar e ele queria continuar lendo os livros, tá? E só recomendou à família que ele não fosse padre porque ele ficava olhando para toda e qualquer mulher que passava. E depois ele escreveu. Ele estava tentando, é que ele não tinha disciplina, brasileiro, né, senhores? Ele não tinha disciplina suficiente, mas ele tentou escrever uma espécie de diário de leitura, que é uma bagunça, são tipo caderno sem ordem, sabe? Então tem anotações esparsas. Então ele lê um livro e ele faz o quê? Uma espécie de resumo, como eu estou fazendo aqui. Ele tentava enquadrar o livro, analisar as palavras principais, a coisa. Tem um monte de coisa assim. E literatura ficcional ele lia avidamente. Se você pega as cartas que ele escreveu no exílio para um amigo dele que morava em Paris, eram cartas pedindo livros. As cartas às vezes eram mensais. Ele pedia dezenas, uns 30 livros por mês, ou seja, ele lia um por dia quase. Claro que não, às vezes ele colecionava, ele guardava para consulta, mas ele lia muito, muito. Era um leitor voraz. E ele dizia também, aqui para coroar a minha ideia de que o Bonifácio é um exemplo desse tipo de autoeducação, ele dizia que a educação dele, o principal mestre dele, foi ele mesmo. Ele dizia que ele teve algum proveito de vários professores, mas o que de melhor ele fez foi ler pelas manhãs, à tarde ter conversações inteligentes ou aulas, tá? E tomar cuidado de, à noite, fazer também algumas leituras ou convivência social ou algumas anotações pessoais de diário. Então você percebe que ele procurava ter uma disciplina de estudioso, independente do curso que ele estivesse fazendo. Então hoje em dia a gente vincula muito o estudo com o futuro profissional e isso não funcionava para a cabeça do Bonifácio. São então dois homens, né? Um que ajudou a construir a América e fazer a independência da América, o outro que ajudou a fazer aí a independência do Brasil. Dois homens sobre os quais muito se fala, Bonifácio menos, mas graças aos nossos esforços de outros que gostam muito do Bonifácio. Lá em Santos tem grupos que lutam pela memória do Bonifácio, no Rio de Janeiro, etc. Mas ainda Bonifácio, a meu ver, não tem a estatura que merece na memória popular. E o Franklin já tem, né, nos Estados Unidos. O Walt Disney tem um desenho que conta para as crianças a vida dele, né? Ben and Me. Eu acho muito legal, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Ele repito, tá na nota de $100, ele é conhecido como um grande modelo de estudo, como um grande modelo moral, social e até de enriquecimento. Então nós temos esses dois grandes homens que fizeram aí todas essas coisas, né? Na inteligência, na poesia, na tradução e na sociedade e na política. E o principal, eles atribuem a quê a sua maior capacidade, a sua capacitação? Eles atribuem a boa seleção de leituras, tá? A leitura dos grandes autores, a leitura dos grandes clássicos. É isso que eu estou tentando promover para vocês. Então essa aula foi justamente para mostrar para vocês que existem exemplos de pessoas que educadas da forma como eu estou propondo, porque na verdade eu comecei tentando me educar assim, e depois fui reunindo amigos e agora estou levando esse curso, né, para o Brasil inteiro.